Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Como sempre digo, né? Se cuidando, ficando em casa o máximo que dá e, se precisar ir à rua, usar máscara, tá bem? Usando aquelas medidas preventivas e seguindo as recomendações, né, do Ministério da Saúde e o que a TV tem mostrado. Então, dando sequência às nossas atividades, vamos trabalhar agora a correção daquele texto referente ao bullying que eu espero que vocês tenham lido, tá? E é um tema bastante recorrente no meio educacional, como eu expliquei para vocês. É um tema bastante, é uma situação que acontece muito no meio estudantil, nas faculdades, nas escolas, nos cursos, que são brincadeiras de mau gosto, muitas vezes, ataques físicos até, insultos pessoais, xingamentos, sempre com o objetivo de ferir o outro, de ridicularizar. Então vamos às nossas questões. Questão 1, de acordo com o texto, né? O que é o bullying? Aí nós temos ali toda a explicação que está de acordo com o que eu acabei de falar com vocês. O número 2, alternativa que justifica o uso das aspas, né? Nós temos aí a letra C, porque é para acrescentar aquele sentido irônico, né? Tapinha de leve, o sentido de ironizar. Na 3, segundo o texto, quais as consequências do bullying? Então, nós temos que, como consequência dessas atitudes, o isolamento e a queda do rendimento escolar. No 4, de acordo com o texto, todas as pessoas que sofrem bullying lidam com ele da mesma maneira? Sabemos que não, são maneiras diferentes. Cada um reage de uma forma. Por isso, a resposta vai aí, né? De maneiras distintas, de maneiras diferentes. A número 5, qual a sua opinião em relação à atitude do estudante? Então aí vai ser uma resposta pessoal, baseando-se naquele critério da coerência, de acordo com o que vocês leram. O número 6 pergunta em relação ao texto, né, que vocês... nós temos aí 3 textos. Bullying é para a vida toda, bullying no divã, que fala da questão da terapia, né, que muitas vezes precisa se fazer em relação a essa situação, a esses ataques, e ofensa no trabalho. Então, qual o tema abordado? A pergunta número 6. Então, os efeitos do bullying, né? Como esses efeitos podem acompanhar a pessoa até a vida adulta. Esse bullying sofrido na época da infância, de que forma isso vai acompanhando a pessoa, né? Pelo resto da vida. Número 7. De acordo com o texto, quais são as consequências do bullying na vida adulta? Aí, lá, as consequências: depressão, ansiedade, pensamento suicida. Pensamento suicida, né? Tá com S ali a mais, mas é pensamento suicida. Ou seja, a pessoa pensa em se matar, em dar fim à própria vida, fica deprimida, triste, ansiosa, tá bem? Número 8. Na sua opinião, por que o texto foi publicado na seção de saúde? Então, assim, a opinião é de vocês, né? Por que seria na seção de saúde? De que trata o bullying? Para a gente pensar e refletir sobre isso, né? Por que foi publicado numa seção como a de saúde? Número 9. Na sentença, nem todos os indivíduos agredidos na infância terão essas dificuldades depois, mas o risco que isso aconteça nesse grupo é muito maior em relação ao restante da população. Então, esse termo aí, o mais, que indica basicamente oposição, né? Ele vai equivaler à conjunção no entanto, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, tá bem? Então, a ideia de oposição. Número 10. Nós temos aí, com o objetivo de atribuir maior credibilidade às informações apresentadas no texto, foram utilizados ou utilizadas, nós temos como resposta, citações de especialistas da área e resultados de pesquisas e levantamentos. Então, número 10 está bem claro aí, né? Que pessoas que responderam são especialistas no que falavam, no tema do bullying. 11. De acordo com o texto, em que consiste o ato de perdoar? Ou seja, substituir essa coisa negativa do ódio, do rancor, por um sentimento melhor, que é o alívio, né? 12. No contexto em que é empregada, a palavra inócuo apresenta o seguinte significado. Então, nós temos aí como resposta inofensivo, que não produz o efeito pretendido, ou seja, não atinge a sua meta, né? Não realiza aquele efeito. Número 13. De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. Então, nós temos aí como opção correta, além da vítima de bullying, o agressor também precisa de apoio, uma vez que
há evidências de que quem realiza a agressão necessita de orientação para estabelecer formas de convívio mais saudáveis com os colegas. Então também precisa de tratamento, na verdade, precisa de acompanhamento. 14. Segundo o texto, qual a diferença entre uma situação em que uma criança é vítima de ofensas e outra em que a vítima é um adulto? Então, o adulto se defende muito melhor, né? Nós sabemos disso, do que uma criança vai se defender. O adulto, ele se sai melhor nessa defesa. 15. No último parágrafo do texto, o autor utiliza a expressão abrir o jogo. Com qual sentido ela é empregada? Tendo o sentido de quê? De mostrar ou revelar algo que está escondido ou em segredo. Ou seja, revelar aquilo. Abrir o jogo tem esse valor. No número 16, com um texto da Unifesp, né, que é uma universidade de São Paulo, nós temos aí como resposta, de acordo com o texto, né, vocês leram com certeza, os estudantes mais fortes usam de sua prepotência e do constrangimento e intimidação dos mais frágeis, com o objetivo de se divertirem. Ou seja, se divertem com o constrangimento e com o sofrimento das pessoas. 17, um texto do Enem, caiu no Enem aqui, né? Caiu aí em rede nacional, o Enem, que é a prova que avalia o ingresso das pessoas ao ensino superior. O que é bullying virtual ou cyberbullying, né? Então, no 17, nós temos, segundo o texto, com as tecnologias de informação e comunicação, a prática do bullying ganha novas nuances de perversidade e é potencializada pelo fato de, nós temos aí como resposta, dificultar a identificação do agressor incógnito, ou seja, aquele agressor que fica escondido, não é revelado, tá? Então, isso facilita, né? A internet facilita isso. Na número 18, nós temos aí falando também do cyberbullying. Conforme o texto, Ana aí no texto, né, é vítima de cyberbullying porque tem gostos e interesses que em seu grupo não aprecia, né? Que seu grupo social não aprecia, aliás, né? Ela tem gostos e interesses que o grupo que ela pertence não apreciam. Então, ela foi vítima do cyberbullying motivada por isso. 19, lá da PUC, né, do Rio Grande do Sul. Nós temos aí o texto e ele diz aí, né, nessa marcação, que a relação entre essas expressões estão corretamente indicadas a seguir, como no caso de... Então, no número 19, nós temos como resposta causa e consequência, evidentemente. Escola e bullying, né, o sentido que essas expressões têm. Uma coisa gerando a outra, uma situação causando uma outra coisa, né, gerando, o fato gerador causando uma situação. Causa e consequência é isso. Uma coisa motiva a outra. E por fim, no número 20, nós temos aí um texto grande também falando do bullying. E de acordo com esse texto, as ações humanas que se configuram como bullying, nós temos como resposta, constituem crime, requerendo desse modo indenização à vítima. Com certeza, atualmente já há todo um aparato legal em relação a essa situação. Espero que vocês tenham lido mais sobre isso, tenham até refletido sobre isso, porque vocês acabam fazendo com colega ao lado, colega da sala de aula, com colega da outra turma, e é um tipo de situação que deve ser evitada mesmo, meninos. Está bem? Até a próxima aula. Vamos dar sequência aí no nosso livro, ou nesse livro eu vou fazer o planejamento, ou já no volume, no outro volume, né, no livro adiante, para dar sequência à nossa matéria. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição para sanar essa dúvida. Fiquem com Deus e um bom fim de semana.